O dinheiro, a fama, o poder, o status social não pode aplacar a velhice, a decrepitude, a doença e a morte. Nessa perspectiva, o sofrimento é democrático, pois mais cedo ou mais tarde ele bate a porta do grande e do pequeno, do rico e do pobre, dos poderosos e daqueles destituídos de todo o poder. Ele visita reis e mendigos, rainhas e meretrizes, santos e profanos, pios e ímpios, aqueles que estão no panteão das visibilidades e aqueles que estão em completo anonimato. O sofrimento tem sido, desde tempos idos, objeto de investigação filosófica, tem sido combustível dos poetas e um enigma a ser decifrado pelos buscadores. O que me chama a atenção é que frequentemente no pântano do sofrimento surge o lótus da sagrada compreensão. Muitos principiaram a senda, começaram a jornada rumo ao autoconhecimento em meio a experiências dolorosas e angustiantes. Siddhartha Gautama, quando jovem, em uma determinada feita, saiu das fronteiras palacianas pelo portão oriental e se deparou pela primeira vez com um homem velho. A imagem daquele senhor trouxe profundas impressões em seu ser, pois pela primeira vez ele se deparou com a decrepitude ocasionada pelo passar dos dias. Em outra ocasião, caminhando fora das fronteiras do palácio, ele se deparou com um homem doente e esta experiência também lhe marcara profundamente. Em um outro momento, ele, peregrinando nas mediações do seu reino, ele se deparou com um homem morto e, por fim, ele esteve diante de uma asceta, um sannyasi, um indivíduo que trilhava uma via alternativa, buscando compreender a natureza do sofrimento e transcendê-lo. Essas experiências lhe marcaram profundamente, levando-o a abdicar o trono, abdicar o reino, abdicar o seio familiar, se desvencilhar de todo o conforto e de todo o luxo que estava à sua volta para sair à procura da verdade. E o interessante é que quando ele atinge a iluminação, ele compreende que o nascimento, a velhice, a doença e a morte são sofrimentos. Quando ele profere o Dharma, ele fala sobre as 4 nobres verdades, que o sofrimento existe, o sofrimento tem uma causa, existe um modo de erradicá-lo, e ele apresenta este modo ao falar sobre o nobre caminho. Sabemos que a vida é tecida por esses paradoxos, por estas polaridades. Vivemos em meio à dor e o prazer. Visitamos frequentemente os vales agonizantes e depressivos
e em outras ocasiões os picos excitatórios. Vamos do sofrimento ao encantamento, de angústias a êxtases indescritíveis. Khalil Gibran, em sua obra O Profeta, ele diz que quando a alegria está em nossa mesa, sabei que a tristeza lhe aguarda na cama. Porém, todos os místicos, todos os sábios, todos os avatares mostraram uma via alternativa, um caminho que transcende os extremos polares, um caminho sobremodo excelente. Buda o chamou de o caminho do meio, ou mais comumente de o caminho óptico, o caminho que para ser trilhado é necessário ter uma percepção correta, um pensamento correto, uma fala correta, um comportamento correto, um meio de vida correto, um esforço correto, uma atenção correta e uma concentração correta. Interessante é que, embora a tessitura da existência possuam estas polaridades, existe esse estreito caminho, este caminho da bem-aventurança. E para esta reflexão quero me atentar para as digníssimas palavras de Mirdade, pois ele aponta para o caminho que leva à libertação das preocupações e do sofrimento. Estarei lendo fidedignamente as palavras mirdádicas e posteriormente tecerei breves comentários. Diz Mirdade aos companheiros da arca: este é o caminho que leva à libertação das preocupações e do sofrimento. Pensai como se todos os vossos pensamentos tivessem de ser gravados a fogo no céu, para que todos e todos vissem, e verdadeiramente assim é. Falai como se o mundo todo fosse um único ouvido, atento a escutar o que dizes, e verdadeiramente assim é. Agi como se todos os vossos atos reagissem sobre vossas cabeças, e verdadeiramente assim é. Desejai como se vós fosseis o desejo, e verdadeiramente o sois. Vivei como se o vosso Deus, Ele próprio, tivesse necessidade da vossa vida para viver a dele, e verdadeiramente Ele precisa. Interessante é que nesta síntese, cujo propósito é levá-lo à libertação das preocupações e do sofrimento, Mirdade diz: pensai como se todos os vossos pensamentos tivessem de ser gravados a fogo no céu, para que todos e tudo vissem, e verdadeiramente assim é. Tudo aquilo que ocorre em foro íntimo, nas cercanias psíquicas, nos porões da subjetividade, reverberam nos eões, nos mundos visíveis e invisíveis. Os nossos pensamentos são frequências vibracionais que reverberam no cosmos. Na tábua de esmeralda do Antigo Egito está escrito: o todo é mente, o universo é mental.
Tudo é energia consciente. O que difere um elemento de outro é o coeficiente vibracional, porém, tudo é energia. Os nossos pensamentos são matérias sutis que podem criar, destruir, atrair e repelir. É necessário nos atentarmos para tudo aquilo que é produzido, emulado em nossa mente, pois nada está oculto aos olhos da realidade. As palavras mirdádicas coadunam com as palavras crísticas. O que é dito no interior da casa é proclamado aos telhados. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Pensai como se todos os vossos pensamentos tivessem de ser gravados a fogo no céu, para que todos e tudo os vissem, e verdadeiramente assim é. Tudo que está nessa esfera íntima, nessa ambiência sutil, está sendo reverberado, está sendo ecoado aos quatro cantos da terra. É por isso que Paulo sabiamente diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é amável, se é de boa fama e algum louvor existe, isto sim ocupe o vosso pensamento. Mirdade prossegue: falai como se o mundo todo fosse um único ouvido, atento a escutar o que dizes, e verdadeiramente assim é. Tudo o que você fala, tudo o que você profere, será ouvido pelos presentes e pelos ausentes, pelos próximos, por aqueles que estão próximos e por aqueles que estão distantes, de maneira objetiva ou subjetiva. Porém, todos hão de ouvir a sua voz. Esta é a lei. Mundos infra-humanos, humanos e transhumanos ouvirão aquilo que você verte no éter eterno. Falai como se o mundo fosse um único ouvido, atento a escutar o que dizes, e verdadeiramente assim é. Vossas palavras, a semelhança de vossos pensamentos, são energias, são vibrações com propriedades criativas, estão unas ao Logos, ao Verbo, ao On primordial. Atente-se para aquilo que sai dos vossos lábios, pois tais palavras, ainda que sussurradas a um ouvido, será captada na mais longínqua esfera. Mirdade prossegue: agi como se todos os vossos atos reagissem sobre vossas cabeças, e verdadeiramente
assim é. Em outras palavras, Mirdad está dizendo: tudo que o homem semear, isto ele ceifará. É o karma, é a lei da semeadura, é o princípio de causa e efeito, conforme diz Hermes Trismegisto, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa à lei. Em uma outra reflexão, eu fiz menção de um insight que há uma lei oculta que rege ciclicamente cada ação no cosmos, fazendo retornar à fonte tudo que dela emanou. Se vós desejais um caminho que transcenda as preocupações e o sofrimento, sabei que cada ação vossa reage sobre sua cabeça. Tudo o que você semeia em tempo oportuno colherás. Vede o que tens semeado, se são árvores frutíferas ou espinheiros, cardos e abrolhos, pois a sua colheita presente revela semeaduras passadas. E se desejas alterar sua colheita por vir, preste atenção no que tem semeado. Mirdad prossegue: desejai como se vós fosses o desejo e verdadeiramente o sois. Em outras palavras, ansiai como se vós fosses o anseio e verdadeiramente assim é. Tudo o que você deseja, tudo o que você almeja, você se torna. É responsabilidade sua. O ganancioso sutilmente se transforma na própria ganância. O ambicioso se torna uma ambição. O homem que almeja a iluminação semelhantemente caminha em direção a ela, pois tudo que desejamos, tudo que almejamos, nos tornamos. Vede que desejos têm aparecido na seara de vosso ser, para que verifiqueis quais serão as consequências de tais desejos. Vivei como se o vosso Deus, Ele próprio, tivesse necessidade de vossa vida para viver a dele, e verdadeiramente Ele precisa. Assim como nele vivemos, nos movemos e existimos, Ele também vive em nós, move-se em nós e existe em nós. Não sai nenhuma ninharia da oficina da vida. Não há nada desprezível que vem do útero da existência. Cada partícula no cosmos, cada ser vivo
Cada elemento, por mais sutil, é de suma importância. É um mistério querendo revelar a sua face por meio das multiplicidades ou das múltiplas formas de vida. Vivei como se o próprio Deus tivesse necessidade de vossa vida. Viver é uma oportunidade. Coube ao mistério oportunizar este momento singular e distinto. Cada organismo vivo revela um aspecto do incognoscível. É uma extensão do mistério cósmico. E você é partícipe deste mistério insondável. Sois a imagem e semelhança do indizível, do indiscernível, do mistério dos mistérios. E se este mistério oportunizou este momento que as condições lhe fossem favoráveis e de uma maneira especial você entrasse no plano da matéria, dentro desta dimensão hominal, é algo a ser analisado muito singularmente. Não apenas sois um aspecto da suprarrealidade, como também traz em si o todo, pois o universo é holográfico, assim como as partes estão no todo, o todo também está nas partes. Espero que estas singelas palavras possam iluminar os olhos do vosso entendimento e ampliar os horizontes da vossa compreensão. Se desejas trilhar este caminho de bem-aventurança que conduz à libertação das preocupações e do sofrimento, vede como tem pensado, o que tens falado, como tens agido, o que tens desejado e qual a sua percepção acerca do mistério da vida. Somos um tesouro inavaliável. Em nós está oculto aquilo que transcende qualquer especulação ou elucubração humana. Trazemos em nós o sagrado, o mistério beatífico, oceânico. Somos uma expressão daquele que não possui imagem. Que tais palavras encontrem solo fértil na ambiência de vosso ser e até uma próxima oportunidade. Que o Eterno vos abençoe abundantemente.